Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Esta manhã nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã. Quero dizer a você que está aqui nessa manhã, olhe bem aqui para mim. Eu gosto de você, eu posso até dizer que eu amo você. Durante a semana eu orei por você, mas eu não vim aqui essa manhã simplesmente, apesar do prazer de poder olhar e ver você, não vim essa manhã só para ver você. Eu vim aqui, a intenção do meu coração é adorar o nome de Jesus. Agora, eu acredito que você também, que você está alegre de estar aqui, feliz de estar ao lado desse irmão, mas eu sei que você não veio aqui, não, preciso ir lá para ver o Tom. Não, isso nem tem importância assim. Mas você veio para adorar a Jesus nessa manhã, amém? Amém. Dá um sinal com sua mão, quem veio para adorar a Jesus nessa manhã? Então diga aí, glória a Deus. Glória a diga Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Glória a e pela terceira vez, bem forte, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso, irmãos, nós viemos adorar ao Senhor nessa manhã. E você tem liberdade de levantar suas mãos, levantar a sua voz e adorar a Jesus. Adorar a Jesus. Neste lugar
olhos. Isso. Quero te convidar a orar ao Senhor aí no seu lugar. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor. Isso. E o Espírito já está ministrando aos nossos corações. Isso. Levanta a tua voz. Isso, vai levantando a sua voz, vai orando ao Senhor. Vai engrandecendo o nome de Jesus. Isso. Engrandecido. 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 Seja ministrado pelo Senhor nessa manhã. Seja ministrado pelo Senhor nessa manhã. Porque nós estamos à sua presença. Nós estamos à sua presença. Vai sendo fortalecido. Isso, vai orando ao Senhor. Você vai sendo fortalecido nessa manhã. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem sobre nós esta manhã. Vem sobre a tua igreja nesta manhã. Ramassoa. Rabakeva soura makalabasui baha. Kanabakeva so. Rabakabasui bikibaha. Urabaso, Namava Suiri Bikioma, Kanabake Vasora Baharabasu, Nibi Arabasora Bakebaha. Espírito Santo, Espírito Santo, ministra sobre nós. É o Senhor, o Deus da igreja, é o Senhor das nossas vidas. És aquele que conhece o íntimo, o mais profundo do nosso ser, dos nossos corações. É o Senhor que vê a necessidade do teu povo. Nessa manhã nós estamos rendidos diante da tua presença. Nessa manhã nós estamos prostrados diante da tua presença. Nessa manhã nós reconhecemos a nossa fragilidade diante da tua presença. Nessa manhã nós reconhecemos a nossa pequenez. Rabá, Urabá, Chora, Vaquevará. Nós reconhecemos, nada somos, nada temos, nada podemos, nada fazemos, mas as tuas mãos estão sobre nós essa manhã. As tuas mãos estão sobre nós essa manhã. As tuas mãos estão sobre a tua igreja. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa força. É saber que o Senhor está entre nós. É saber que a tua presença é a tua presença que nos alimenta. É a tua presença que
essa manhã. É o Senhor que se manifesta, é o Senhor que ministra, até porque nós não conhecemos a necessidade do homem, nós não conhecemos o íntimo do homem, mas o Senhor é o Deus que tudo vê. A tua palavra é espada afiada, ela penetra mais profundo do ser humano. É o Senhor que conhece o íntimo, é o Senhor que conhece o mais profundo, é o Senhor que fortalece, que renova, que cura, que liberta, que transforma, que sara, que perdoa, que levanta, que ressuscita. Bendito, 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 bendito. Adorado é o teu nome, adorado é o teu nome nessa manhã, adorado é o teu nome nessa manhã. Reverenciado é o Senhor, glorificado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor nessa manhã. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Como é bom estarmos na presença de Deus. De pé, vamos fazer já a leitura da palavra. Filipenses, capítulo 3, em reverência à palavra. Como é bom estarmos cultuando a Deus pela manhã, pelo início desse ano, um 2023 de bênçãos, 2023 de colheita, na presença do Senhor. E a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, traz ensinamentos tão ricos, tão maravilhosos para um momento como esse. Um momento de transição de ano, um momento onde nós somos chamados na palavra a seguirmos adiante, prosseguirmos para frente. Diz assim, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do primeiro verso até o verso número 14, eu vou ler na tradução na NVI, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que adoramos, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, e que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus.
meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tinha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, a tua palavra, e nesse momento nós oramos que o nosso coração, ele seja terra boa, e que a semente da palavra frutifique nas nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus, a igreja diz amém. Pode se assentar, querido irmão, querida irmã. Louvado seja Deus pela Assembleia de Deus, Ministério Santo André, pastor Ronaldo, pastor Rogério, irmão Tom, tantos queridos e amados irmãos e irmãs. Eu tenho um amor, carinho muito grande, Diego, tantos queridos aqui, tantos anos já participando com vocês. Eu nasci em São Paulo, cresci no ABC Paulista, morei muitos anos aqui em Utinga, em Santo André, morei também em São Caetano, e aí eu fui com 12 anos de idade para Belo Horizonte, com meu pai, que é pastor, e nós atuamos por muitos anos lá na Igreja Batista Getsemane. Eu me formei lá em Belo Horizonte, casei, minha filhinha nasceu, mas nós já estamos há 9 anos de volta aqui em São Paulo capital, servindo na primeira Igreja Batista de São Paulo capital. Minha esposa e minha filhinha estão lá agora, coordena trabalho com as crianças, mas estão intercedendo por nós aqui também. Nós somos uma família em Cristo, amém, queridos? E olha esse texto, que bênção esse texto que a gente leu. Um texto clássico que a igreja estuda no mundo todo nos começos dos anos, porque ele é um texto que tem um ensinamento muito importante sobre nós não ficarmos distraídos nas caminhadas da vida. É um texto onde Paulo ele vai usar a metáfora da corrida, a metáfora comparando um cristão com um corredor, a vida cristã com a corrida. E o prêmio ele compara com a maturidade espiritual. O prêmio é nós sermos semelhantes a Jesus. Você recebe essa palavra, um ano que nós vamos caminhar na semelhança de Cristo. Um ano que nós vamos terminar esse ano mais parecidos com Jesus, se Deus quiser. Mais parecidos, não vamos ficar distraídos. Agora, para a gente entender esse texto, é importante ler todo esse contexto. São 3 advertências que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto para a igreja de Filipos. Ele coloca 3 exortações de distrações que tem pelo meio do caminho, mas nós vamos vencer essas distrações com a palavra. Sabe qual que é a primeira distração no meio do caminho? Sabe qual que é um primeiro obstáculo que o apóstolo Paulo está destacando para a gente tomar cuidado na caminhada da vida? Primeiro, ele fala dos cães. Quem são esses cães? São pessoas no meio da caminhada que vêm com ideias, com exigências. Eles jogam para cima de mim e de você ideias para nos afastar de Deus. Estão repreendidos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, o texto começa dizendo assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E olha, eu escrever de novo a mesma coisa não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Paulo começa dizendo então que ele não está inventando nada, ele está apenas reafirmando o que Jesus ensinou. Ele está reafirmando, e nós não podemos achar ruim quando sobe um pregador, quando Deus levanta alguém na nossa vida, para nos lembrar a base da fé,
para nos lembrar, especialmente nesse começo de ano, especialmente agora. Nós temos esse ano diante de nós como se fosse um caderno em branco, onde nós vamos escrever uma história bonita para a glória de Deus. E ele fala: olha, eu não canso de ensinar a mesma coisa, e vocês não deveriam cansar de ouvir, porque isso vai trazer segurança para a vida de vocês. E ele começa então: cuidado com os cães. Olha só, ele vai chamar essas pessoas que atrapalham a nossa caminhada de cães. Na verdade, ele diz 3 características dessas pessoas. Primeiro, chama eles de cães, quer dizer, são como vira-latas sem rumo. São como pessoas que late, mas não resolve nada. Mostra, às vezes, o caráter agressivo dessas pessoas, o caráter violento dessas pessoas. Segundo, ele diz que são pessoas que praticam o mal. Esses que praticam o mal são pessoas que vivem no pecado. São pessoas que o coração está longe de Deus e a conduta está longe de Deus também. Em terceiro lugar, ele diz que são pessoas da falsa circuncisão. Ou seja, ele está chamando essas pessoas de pessoas religiosas. A circuncisão, você sabe, a circuncisão era uma prática do povo de Israel, do povo hebreu. Um menino, quando ele nascia, no 8º dia, Deus tinha exigido na aliança dele com Israel que fosse cortado o prepúcio do menino. Então, aquele corte ali no órgão genital da criança, quando ele crescesse, ele ia ver sempre aquele corte, e lembrar que ele e o povo dele tem uma aliança de sangue com Deus, uma aliança profunda com Deus. Então, agora Jesus veio e Jesus cumpriu o papel da nação de Israel. Ele morreu na cruz do Calvário e está consumado. Nós temos uma nova aliança com Deus em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais nos cortar. Nós não precisamos mais nos mutilar. Nós não precisamos mais cortar o prepúcio do menino quando ele nasce na igreja. Nós não precisamos mais disso. Essas coisas eram sombras daquilo que foi revelado em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. E aí existem então cães, que são pessoas que latem, são pessoas que praticam o mal e são pessoas da falsa circuncisão. Eram como se fossem pessoas que estavam no meio da igreja, exigindo religiosidade, exigindo isso, exigindo um monte de picuinha, mas viver e adorar a Deus que é bom nada. E Paulo fala: cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com gente religiosa, que é cheio de firula, reclama, o pregador está sem gravata, reclama, e está indo para os quintos dos infernos. Cheio de demônio na vida. Cheio de demônio, pessoa endemoniada, faz o mal, Satanás manda na vida da pessoa e pagando de crentão, vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Essa pessoa que Deus arranque da nossa vida. Quem recebe essa palavra essa manhã? Sai em nome de Jesus. A pessoa religiosa, a pessoa que não tem, olha quem que é o tipo de gente que tem que estar perto de você. Isso aqui é tão sério, que Paulo usa aqui 3 vezes a palavra de advertência. É como se ele apertasse 3 vezes a campainha. É a palavra grega blepete, que é cuidado. Ele fala: cuidado com o cão, cuidado com quem faz o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Se está falando que é para tomar cuidado, é porque é para tomar cuidado, amém, queridos? Se está falando que é para tomar cuidado, é que às vezes a gente não tem cuidado. Aí você começa a obedecer uma pessoa endemoniada, religiosa, que está falando e não vive a palavra de Deus. Mas esse ano vai ser diferente. Esse ano eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu não quero palpite de quem fala o que não vive. E aí Paulo fala assim, ele fala: afaste-se dessas pessoas. Pessoa que bajula, é sempre alguém que quer mutilar a tua vida. Ele quer arrancar algo de você. É a falsa circuncisão. Quer o teu tempo, quer a tua atenção, fica mendigando a tua misericórdia e fica roubando, drenando a tua energia, tirando a tua paciência, sabe? Acabando com você. Olha, em nome de Jesus, nós vamos nos afastar dessas pessoas e nós vamos buscar os verdadeiros irmãos na fé. Quem são essas pessoas? Olha aqui algumas orientações para você identificar. Nós é que somos, verso 3, a circuncisão. Quem que é a verdadeira circuncisão? Primeiro, aqueles que adoram pelo Espírito de Deus. É quem está no Espírito
espírito. Quem que é a verdadeira circuncisão? Não é uma questão tanto exterior, é uma questão do espírito da pessoa. Uma vez o apóstolo Paulo estava pregando, andando, e tinha uma mulher gritando atrás: glória a Deus, glória a Deus. E a pessoa estava endemoniada. Só que Paulo estava com tanto discernimento espiritual, ele estava tão cheio do espírito, que ele falou: cala, Satanás, sai dela em nome de Jesus. Quem quer ter mais discernimento espiritual? Senhor, eu quero. Discernimento de espírito. A pessoa gritando no culto, ele repreendeu. Por quê? Porque ele adorava em espírito e em verdade. O que Deus está procurando hoje aqui na Assembleia de Deus, na nossa vida, ele olha para a terra, ele não está procurando, o pai procura aqueles que são ricos, o pai procura aqueles que são pobres, não tem isso. O pai procura quem é africano, quem é brasileiro, quem é europeu, não está escrito isso. O pai procura quem é preto, quem é branco, está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso. Está escrito: o pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São esses que o pai está procurando. Então a Bíblia está dizendo aqui, olha, cuidado com os cães, cuidado. E aí Paulo, o ensino apostólico ecoa o ensino do próprio Jesus lá em João. Ele está procurando, e nós temos que estar com aqueles que adoram no Espírito de Deus. Pessoas que não têm dificuldade de adorar a Deus. Então adora a Deus aí, meu irmão. Dá um glória a Deus essa manhã para o Senhor. Tem gente com dificuldade de adorar a Deus. A pessoa só quer saber de ser aplaudida, é só ela que importa. E aí tem uma segunda marca. Ele diz assim: nós que adoramos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. A nossa glória é Jesus. A nossa glória é o Senhor. Paulo diz: se eu me glorio na cruz de Cristo. A nossa alegria, a nossa realização é a cruz. Todas as outras coisas são passageiras. Todas as outras coisas são importantes, são bênçãos, mas são secundárias. Agora a nossa glória é Cristo. Então, em nome de Jesus, que nós possamos falar menos de nós e mais de Jesus. Fale menos de si, mais de Cristo em 2023. Então nós que estamos no Cristo Jesus, e aí ele diz: e que não temos confiança alguma na carne. Pessoas que não confiam no próprio talento, pessoas que não confiam em si mesma. Esse é um verdadeiro cristão, aquele que morreu para essa vida e vive agora a vida de Deus, a vida no Espírito. Pessoas sem empáfia, pessoas sem arrogância, pessoas que não são altivas. Então a primeira advertência é uma advertência muito clara. Em nome de Jesus, eu e você, em 2023, no começo desse ano, vamos receber essa palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, eu não estou inventando isso daqui, isso aqui é a palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo: olha, cuidado com os cães, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com essas pessoas que estão fazendo mal. Não, vamos adorar a Deus, gloriar em Cristo, vamos não confiar na carne. Quem recebe essa palavra, amém? Essa é a primeira advertência. E aí ele vai passar para a segunda: não confie nos cães, cuidado com os cães. Segundo lugar, cuidado com o seu próprio currículo. Tem pessoas que falam: não, beleza, eu não confio em ninguém mesmo não. Mas aí a pessoa fala: eu confio em mim mesmo. E aí agora o apóstolo Paulo vai começar a ensinar a igreja a não confiar nela própria, a confiar em Cristo. Ele vai dizer: porque tem pessoas que confiam na própria carne. Aí ele vai dizer: se alguém acha que pode confiar na própria carne, quanto mais eu. E ele vai começar a colocar em cima da mesa o currículo religioso dele. Ele coloca o currículo. Esse pessoal está falando que tem que circuncidar, fazer isso, fazer aquilo outro, e acha que é a religiosidade que salva. Pois então deixa eu falar então um pouco do meu próprio currículo. Ele usa aqui essa forma retórica de argumentar. Vocês acham que pode confiar na carne? Deixa eu falar de mim. E ele começa então a falar que ele tinha berço espiritual. Que ele fala: não fui circuncidado, velho, eu fui circuncidado no 8º dia. Quer dizer, eu já venho de uma família assim. Eu venho da tribo de Benjamim. Olha o nome dele: Saulo. Saulo é o mesmo nome, Saul. Saulo e Saul é o mesmo nome, né? Na Bíblia inglesa, inclusive, é o mesmo nome, né? Saulo. Rei Saul e Saulo de Tarso. É o mesmo nome. Assim como Saul era da tribo de Benjamim. Quer dizer, ele era 8º dia circuncidado. Tinha o nome do primeiro rei de Israel. Era da tribo de Benjamim, Saulo. Ele era alguém que era um verdadeiro hebreu.
Mas ele diz o seguinte: eu não apenas recebi coisas de nascença, eu mesmo conquistei algumas coisas. Ele começou a estudar tanta palavra e virou um fariseu. Quanto à lei, ele virou fariseu. Ele virou um estudioso da lei. Nós sabemos, ele não fala aqui para os filipenses, mas a Bíblia nos mostra que ele foi aluno de Gamaliel, o rabino mais importante da época. Ele era o melhor aluno do melhor rabino. Ele diz em outro lugar que perto da idade dele, ele ultrapassava muito o zelo e a sabedoria na lei. Ele era um grande estudioso. Então ele disse: eu herdei coisas quando nasci e eu conquistei posições. Eu me tornei um fariseu quanto à lei. Eu me tornei fanático. Eu devastava a igreja. Eu perseguia a igreja como nenhum outro. Ele era um fanático, o apóstolo Paulo. Olha aqui. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Cada picuinha que era possível fazer, ele fazia. Tudo que era possível ser de religioso, ele era. E ele confiava nisso. Ele acreditava nisso. Mas teve um momento que Jesus se revelou a ele. Teve um momento que o Cristo ressurreto, nós sabemos quando foi no caminho de Damasco, Cristo falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Louvado seja Deus, porque ele se revela a nós através de Cristo Jesus. Tem um momento na minha e na sua vida que Cristo se revelou. Você já teve um encontro com Jesus? Eu tive o meu encontro com Cristo. E quando você tem esse encontro com Cristo, Paulo teve esse encontro com Cristo. Então ele entendeu que o currículo dele não valia nada, que o que ele recebeu da terra não valia nada, que o que ele conquistou com as próprias mãos não valia nada, mas que Cristo é tudo em todos. Gente, eu venho de uma família assim. Eu sou filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor, só misericórdia de Deus. Meu pai e minha mãe crente, meus 4 avós eram da igreja, meus 8 bisavós, os 4 bisavós e as 4 bisavós, todos foram pastores, missionários, diáconos, plantadores de igreja. Par de mãe e par de pai. Por parte da minha mãe, eu tenho um bisavô russo, Stefan Paley, já contei isso aqui. É minha bisavó Varvara, Igreja Batista de Lucélia, no interior de São Paulo, onde minha mãe nasceu. Construíram a igreja, cederam o terreno, Lucélia, aqui no interior de São Paulo. Também e aí nasceu meu avô, Esmeralda. Aí o outro bisavô, José de Benedito, minha bisavó Margarida, que era uma mulher de oração, uma mulher que Deus usava a vida dela para entregar a palavra para as pessoas. Ajudaram na fundação da Igreja Batista da Lapa, aqui em São Paulo, capital. Isso por parte da minha mãe. Por parte do meu pai, o meu bisavô Antônio Felizmino de Oliveira, minha bisavó Júlia, vieram de Pernambuco, vieram do Nordeste para pregar no interior de São Paulo, enviados pela Igreja Batista, na região de Marília. E então, minha avó Noêmia ficou órfã, foi criada no Lar Batista de Mogi das Cruzes. E lá, depois ela conheceu aqui na ABC o meu avô, Ederval, que é meu outro bisavô, Anísio Pereira do Lago, Anísio Lago, e minha bisavó Maria Lago, que são os organizadores, fundadores da primeira igreja presbiteriana independente, aqui na Vila Gerte, em São Caetano do Sul. Então vocês estão olhando para uma pessoa que todo mundo na minha família é pastor. O cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga. Crente. Um dia o meu irmão chegou em casa, o Lucas, e falou assim: eu sou o filho mais velho, meu irmão. Ele chegou e falou assim: Davi, eu aceitei Jesus na igreja hoje, eu entreguei minha vida para Jesus lá no apelo, na igreja hoje. Eu peguei e falei para ele assim: e daí? Eu já aceitei Jesus 84 vezes. Eu falei com ele: vem de uma igreja que tudo, a vida inteira dentro da igreja. Minha brincadeira de filho de pastor quando é criança é brincar de igreja. Brincar de tomar ceia, ficava fazendo a ceia na cozinha da igreja quando acabava o culto, brincava de esconde-esconde nos bancos do culto. Os pregadores dos anos 90 usavam uns ternos com as ombreiras gigantes. Quem lembra? Uma Bíblia do tamanho de uma televisão, 49 polegadas. Eles pregavam cuspindo na gente, era uma benção, meus irmãos. E gritava, e tal. Só que teve um dia que Deus se revelou para mim também. Eu lembro que teve um dia que um pregador ele fez uma pergunta assim, era um retiro, eu já contei isso para os jovens numa conferência aqui uma vez. Num retiro uma vez, ele perguntou, pregando sobre Peniel, Jacó em Peniel, e ele fez uma pergunta assim: quando foi o seu encontro com Deus? Eu não estou perguntando o encontro do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, o teu encontro com Deus.
E sabe quando aquela palavra do pregador entra igual uma espada na nossa alma? Entrou assim aquela pergunta. Eu tinha 14 anos. E aí eu lembro que eu fui dormir lá no chalé com os jovens do acampamento. E eu não conseguia dormir. Eu fiquei, puxa, quando foi o meu encontro? Quando foi o meu encontro com Deus? Naquela madrugada eu levantei mais cedo, fui para a capela, onde teria o culto, e comecei a abrir o coração para Deus, de um modo diferente, com uma nova consciência. Eu falei, Senhor, eu sei muitas coisas da Bíblia, já fui em muitos cultos, mas eu quero te conhecer melhor, Senhor. Eu quero te conhecer, e comecei a clamar, Jesus nos ensinou, meu amado irmão, minha amada irmã, busca e você vai encontrar. Né? Busca, bate, a porta vai ser aberta. Né? Então, Jeremias, Deus falando, a buscar-me-eis e você me achareis quando me buscares de todo o coração. E eu comecei a buscar o Senhor. Que experiência maravilhosa. Deus se revelou. Deus começou a falar comigo de uma maneira que eu não entendia. Eu comecei a entender coisas que antes eu não tinha capacidade de compreender. Então, é muito bonito, porque Paulo está falando aqui da vida dele. Eu contei um pouco da minha, você poderia contar da sua, mas às vezes você ainda não entregou a vida para Jesus. Às vezes você é um religioso e você confia ainda no teu currículo. Como que eu sei se eu entreguei ou não entreguei? Paulo fala o seguinte: tudo aquilo que eu passava a considerar lucro, virou agora perda perto de Jesus. Tudo aquilo agora se tornou um esterco perto de Jesus. Ele fala no passado, por quem perdi todas as coisas. Não, eu vou perder, eu perdi. Em nome de Jesus nós vamos abrir mão de tudo que não presta na nossa vida. Não vamos confiar nessas coisas. Não coloque a sua dependência da sua própria força. Tem pessoas que entram ano, saem ano e ainda estão confiando em si mesmas. Paulo usa aqui um termo da contabilidade, é um termo contábil, lucro. Então, está dizendo aqui que ele recalculou os valores da vida dele. Cristo passou a ser o lastro da vida dele. A base, o padrão pelo qual ele interpreta a vida dele, em nome de Jesus. E todo o resto é esterco, Ele fala de 5 coisas que Deus deu para ele em Cristo Jesus. Você recebe também na sua vida? Primeiro, ele diz que ele recebeu o conhecimento de Cristo. Quando você se converte de verdade, você conhece Cristo. Cristo não é só mais uma pessoa, ele é Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Segundo, além do conhecimento de Cristo, ele diz que ele recebeu também, sabe o quê? Ele recebeu a justiça de Cristo. Ele está falando aqui, verso 9, agora não tenho da minha própria justiça, mas aquela de Cristo. Quer dizer, ele agora não depende dele mesmo mais para ser salvo, do esforço dele. Ele entende que foi Jesus que salvou ele. Tem pessoas que podem estar aqui essa manhã, entra ano, sai ano, entra hora, sai hora, e você fica se culpando, se condenando. Sabe, a Bíblia fala no Antigo Testamento dos sacerdotes de Baal. Eles ficavam se flagelando, cortando as próprias costas, se condenando. No Novo Testamento tem a história de um homem, nós não sabemos o nome dele, mas a gente chama ele de um endemoniado gadareno. Ficava no sepulcro, se cortando, se ferindo. E quantas pessoas são assim, ficam se ferindo, se culpando. Isso é a obra do acusador, mas ele está repreendido na sua vida em nome de Jesus, porque você tem a justiça de Cristo. Você foi justificado por Cristo Jesus. Você não precisa subir uma escadaria com seus joelhos ensanguentados, em carne viva, como se Deus quisesse isso. Não, está consumado, meu amado irmão. Jesus te perdoou dos seus pecados. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? E Paulo falou assim, eu tenho agora a justiça de Deus. Eu não tenho mais a minha justiça. A palavra fala no Antigo Testamento que a justiça humana, perto da justiça de Deus, é trapo de imundícia. Que aquilo que a gente valoriza perto de Deus é estrume. Então nós não temos que ficar brigando com Deus. Nós temos em 2023 que nos render diante de Deus. Nos render diante de Deus. Ele recebeu também, em terceiro lugar, ele recebeu o poder de Deus.
Ele diz o poder da ressurreição. O mesmo poder, o Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos, é o poder de Deus que está na sua casa, na sua família esse ano, meu irmão. É o poder do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, ele diz que ele recebeu comunhão com Cristo. Ele agora diz que está junto com Cristo nos sofrimentos. E em quinto lugar, ele recebeu a glória de Cristo. E aí vem uma pergunta, peraí. Paulo antes confiava na própria vida, na própria religião, mas Jesus mudou a vida dele. Ele recebeu tantas bênçãos de Deus, agora ele não precisa fazer mais nada, né? Não. E é aí que nós entramos na parte principal do texto, onde ele vai fazer a comparação com a corrida. Nós temos que tomar cuidado com os cães, amém? Nós temos que tomar cuidado para não confiar no nosso currículo. E em terceiro lugar, nós temos que tomar cuidado para não ficarmos no comodismo. Ele vai dizer assim no verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso. Ele diz, apesar de eu ter sido salvo, apesar de agora eu conhecer Cristo, apesar de eu ser perdoado dos meus pecados, apesar de eu ter comunhão com Jesus, apesar de tudo isso que Jesus já fez na minha vida, eu não vou ficar parado, eu vou prosseguir para o alvo e vou amadurecer, vou ser cada vez mais santo, cada vez mais parecido com Jesus. Eu vou esquecer o que ficou para trás e eu vou seguir adiante. E é aqui que eu quero incentivar os irmãos. Vamos tomar cuidado com os cães. Dá um glória a Deus aí, Assembleia. Vamos tomar cuidado para não confiar em nós mesmos. Dá outro glória a Deus aí. Mas nós vamos tomar cuidado para não ficar acomodado, para não ficar achando que está tudo bom. Não, é um grande perigo parar de crescer espiritualmente. É um grande perigo quando você fala, tá bom, eu já sei tudo, eu já ouvi tudo, eu já conheço tudo, eu não tenho mais nada a aprender. É aí que mora o grande perigo. Amadurecer faz parte da vida cristã. E se você está contente com sua vida espiritual, você está num lugar perigoso, meu amado irmão, perigoso, minha amada irmã. Por isso ele diz, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Eu vou esquecer o que ficou para trás. Ele diz uma coisa, é uma atitude que nós precisamos, buscar Jesus. Você está começando esse ano, e é claro que nós temos muitos planos. Nós encontramos os amigos, encontramos o projeto, e isso, e aquilo. O problema não é fazer planos, o problema é fazer planos sem Deus. Vocês não devem dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo antes. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Então, Deus é o alvo. Deus é o objetivo. Provérbios diz assim, o coração do homem faz planos. Não está no plural? Está ou não está no plural? Plural. Mas a resposta vem do Senhor. A resposta está no singular. A resposta. E ele vai então correr, avançar, esquecer o que ficou para trás e avançar sem moleza. 2023 sem moleza, sem preguiça. Qual que é o problema do preguiça? Do preguiçoso? É que não precisa plantar preguiçoso. Eles brotam sem a gente plantar, meus irmãos. Eu me lembro, pastor, quando eu fui fazer a minha entrevista de emprego no escritório de advocacia, né? Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei, tinha que esperar uma longa fila. Eu já contei isso aqui uma vez para os jovens. Eu cheguei na minha hora de responder as perguntas, eu entrei na sala. Era o escritório de advocacia lá de Belo Horizonte. A doutora Janaína, que fez a entrevista comigo, eu entrei na sala dela, sentei na frente dela, ela estava assim, gente. Ela estava assim, a doutora Janaína. Ela me olhou assim, não falou bom dia, paz do Senhor, nada. Ela estava desolada. Ela falou assim, rapaz, eu tinha 17 anos. Você acredita que o último que sentou aí, ele não sabia me responder o que é um protocolo? Gente, e eu não tinha a menor ideia o que era um protocolo. Eu não tinha a menor ideia o que era um protocolo. E ela virou e falou assim, você acredita que ele não sabia me explicar o que era um protocolo? Eu falei assim, doutora Janaína,
eu também não sei, mas eu aprendo. Ela falou, gostei de você. Você é burro igual aos outros, mas é esforçado. Eu já gostei de você. Você não sabe nada igual aos outros, mas você pelo menos falou uma coisa diferente, está contratado. Eu fui contratado, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós aprendemos na palavra de Deus a sermos proativos, a correr. Olha o que a gente está olhando aqui. Gente, eu não vou ficar parado, eu vou avançar para Jesus. A nossa vida é de glória em glória. O comodismo, a preguiça, a vida vazia, ficar parado reclamando, isso não faz parte do povo de Deus. Essa atitude não faz parte de nenhum de nós. Não, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir. Diz que teve um homem tão preguiçoso que ele ganhou um prêmio de mais preguiçoso, mas ele ficou com tanta preguiça que ele não foi buscar o próprio prêmio. Não, nós não podemos ser assim. Ele diz aqui algo maravilhoso. Uma coisa. Tem gente que também não faz nada, porque dá tiro para todo lado. Paulo não é o primeiro que disse isso. Olha que bonito o Salmo 27, verso 4. Abre assim o Salmo, olha, receba. Que salmo maravilhoso. Olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Dá um glória a Deus, meu irmão. Uma coisa, Deus, eu quero estar no teu templo. Eu quero uma coisa esse ano, eu quero continuar na tua presença, Senhor Jesus. O resto é secundário. Mas o que eu quero? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Gente, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Por exemplo, Lucas 10, verso 41, 42, diz assim, olha Jesus ensinando. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Então às vezes você está entrando nesse ano com o teu coração igual ao de Marta, preocupado com um monte de coisa. Olha Jesus falando para você, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ela está aqui adorando. Então, meus amados irmãos, cuidado, para que as muitas coisas não atrapalhem a única coisa que interessa, que é glorificar Jesus. Uma coisa nós precisamos. Tem os desafios, mas o Pai sabe que nós temos os desafios. Ele sabe o que nós precisamos. Então nós não podemos ter um coração que não busca Deus. Sem um coração inflamado por Deus, nós não podemos brilhar para Jesus nessa sociedade brasileira. Tão violenta, tão agressiva, tão desnorteada. Então não vamos deixar a ansiedade dominar o nosso coração. Querido, querida, não tenha medo do futuro, Jesus já está lá. Jesus está cuidando de nós. Então, ele tem essa atitude focada. Eu li a história de um cachorrinho muito bobo, coitado. Olha esse cachorro. Ele tinha um pedaço de bife na boca, né? E aí, o cachorro, pastor, estava com um bifão na boca, assim, todo feliz, indo para o churrasco dos cachorros. E aí, ele tinha que atravessar o rio. Quando ele estava nadando assim com o bife na boca, atravessando para o outro lado do rio, ele viu o reflexo do bife na água maior, o dobro, o triplo do tamanho. E ficou olhando assim, soltou o bife e mordeu a água e ficou sem nada. Ele chegou lá, apanhou. Esse cachorro está triste até hoje, meus irmãos. Esse cachorro não ficou com bife nenhum, porque o olho maior que a barriga. E aí essa historinha que eu nunca esqueço, quando eu vi o pastor contando essa historinha, é para dizer para mim e para você, olha, não fique iludido com as miragens desse mundo. Não fique iludido com um monte de notícia que chega, que a maior notícia nós já recebemos. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado, mas ele se levantou dos mortos no terceiro dia. Num domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, a morte não pôde conter o nosso Senhor. Nele nós temos vida em abundância, minha amada irmã. Vida em abundância, meu amado irmão. Então, uma coisa, vamos ficar focados numa sociedade tão distraída, numa sociedade que a pessoa está no culto e fica vendo mensagem no telefone, distrai, e o diabo rouba a palavra.
Rouba, vem, a terra é dura, então a palavra rouba, e o diabo ele rouba, e aí a pessoa fica sem a palavra de Deus. Entra na semana vazio, entra para o ano vazia, e continua cometendo os mesmos erros, habitando em densas trevas, como diz Provérbios 4, escuridão, tropeça, nem vê onde está andando, nem sabe para onde está indo. Outros, os espinhos sufocam a semente. Quer dizer, escuta a palavra, mas as distrações são tantas que a palavra não... Agora, se o teu coração for terra boa, se o que você fala, o que eu quero é a palavra de Deus. Por quê? Porque céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. E você escuta, aí a palavra vai encontrando guarida no teu coração. Aí você vai entesourando a palavra na tua vida. Eu quero ver se a sua vida não vai mudar. Eu quero ver se você não vai avançar. Eu quero ver se o seu casamento não vai ser uma bênção. Amém, queridos? Então é isso aqui, e olha que interessante, essa atitude do apóstolo Paulo, de não se acomodar, é uma atitude que tem dois componentes, é uma atitude com duas partes, como se fosse duas faces da mesma moeda, é uma atitude só, com dois componentes. O primeiro, eu esqueço o que ficou para trás, e o segundo, eu prossigo para aquilo que está adiante. É uma atitude junta, com dois aspectos. É claro, o corredor está andando. Ao mesmo tempo que ele avança, ele deixa para trás. Ao mesmo tempo que ele deixa as coisas para trás, ele avança. Não tem como fazer um sem fazer outro. Você vai trazer à memória somente aquilo que te traz esperança. Você vai deixar para 2022, 21, 20... pessoas que estão, remoendo situações, remoendo tristeza. Palavra do Senhor para você: ser liberta, ser liberto. Pare de revirar o lixo da sua vida. Você não é um cachorro, você é uma ovelha do aprisco de Jesus, o bom pastor. Você não é um porco para ficar girando na lama, você é uma ovelha. Você é uma ovelha, escuta a voz do teu pastor, que é Jesus. Segue a voz do pastor, esquece o que ficou para trás. Você não é a mulher de Ló para ficar com saudade do mundo e ficar paralisado como uma estátua. Você vai avançar em nome de Jesus. Você vai seguir adiante no nome do Senhor. Querido irmão, você não realiza progresso espiritual olhando para trás. Na Bíblia não é assim. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer até... Deus me tocou aqui. Vamos orar. Deus, cura emoções feridas, memórias feridas, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe a razão desse texto, a razão dessa palavra essa manhã. E, em especial, nós oramos se tem alguém aqui essa manhã, acompanhando pela internet, vendo depois, e que está sentindo uma prisão mental no passado. Liberta cadeias pelo poder de Jesus, Senhor. Cura, restaura, e que nós possamos, ó Deus, ser cicatrizados nas memórias, e a cicatriz ser esse símbolo da vitória, que foi superado em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Não só ele esquece o que ficou para trás, mas ele então prossegue para o alvo. E aqui caminhando para a gente orar, encerrando, queridos, aqui é muito bonito essa parte, é muito interessante, porque é a única vez na Bíblia que aparece essa palavra, é a única vez na Bíblia, a palavra grega epekteino, que está prossigo, né? Ele diz epekteino para o alvo, em grego está epekteino skopos, quer dizer, eu prossigo para o alvo. Agora, o que é interessante dessa palavra epikteino? É que é um prossigo, bem prossigo mesmo. É uma palavra assim, é uma palavra usada na corrida, quando a pessoa dá aquela força final na corrida. Ele está cansado, mas ele dá aquela respirada, ele respira e ele dá aquele impulso para correr. Ele força as pernas, ele força os braços, ele força o pulmão, ele respira fundo e ele corre. Essa é a palavra que Paulo usa aqui. Ele não diz assim, eu continuo andando para o alvo. Eu estou andando e eu vou andando tranquilo. Não, ele diz, eu epikteino para o alvo. Eu dou um impulso para o alvo. Eu corro, eu vou correndo, esquecendo o que ficou para trás, e eu vou correndo à presença de Deus.
com determinação, com força, em nome de Jesus. Vamos prosseguir para o alvo nesse ano, amada igreja. Vamos prosseguir sem moléstia, sem ficar reclamando do que passou. Gente, nós não entendemos quantos santos de Deus ficaram no caminho na pandemia. Nós não entendemos, mas o fato é que nós estamos aqui hoje. O fato é, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós estamos aqui, quantas pessoas já não estão, mas nós estamos aqui. Então vamos seguir para o alvo que é Jesus. Já que estamos aqui, vamos glorificar o nome de Deus. Já que estamos aqui, vamos ler a palavra até queimar nossa retina. Já que estamos aqui, vamos orar até abrasar a nossa garganta, meus irmãos. Amém, queridos? Sabe, eu já não consigo ler hoje. Começaram a aparecer uns pontinhos pretos dos meus olhos. Aí eu vou lendo, às vezes eu penso que tem um acento que não tem na letra. Eu tenho até que na oftalmologia, não sei nem o que tem no meu olho, mas eu não vou parar de ler a Bíblia por causa disso. Eu vou lendo com dificuldade hoje, mas eu continuo lendo. Eu estou pregando com a garganta inflamada, com soninho, mas estou pregando, meus irmãos. Eu não vou deixar de entregar aquilo que Deus colocou na minha vida, porque eu estou com a garganta doendo. Eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Eu não posso, qualquer coisa, preferir ficar dormindo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu vejo pessoas que tem tudo, tem saúde, tem condições, tem possibilidades, tem uma família abençoada, tem tudo, tem uma igreja que investe, que apoia, tantas coisas. Ano passado, gente, eu fui para Itapipoca, no Ceará, conheci lá a história de uma igreja no sertão, o pastor me contando, eles se reúnem debaixo de uma árvore. Cada um traz a cadeira de casa e os irmãos estão lá no meio do calor, mas estão lá louvando a Deus. E aí às vezes a gente vai ficando folgado demais. Olha, esse ano vai ser diferente. Chega de implorar para você vir ao culto. É você que vem e traz mais alguém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu não vou deixar nada me paralisar. Eu não vou deixar nada parar. Não, eu não vou ficar reclamando. Eu quero Jesus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero o Senhor. Então corte da sua vida as tarefas inúteis. O melhor de Deus está à frente, é bíblico. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não esquece isso. Jesus, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou. Ele veio como cordeiro, ele foi como ovelha muda para o matadouro, mas ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar para julgar as nações. É o que a Bíblia nos ensina, o que ele nos ensinou. Ele vai voltar para nos julgar. Então viva, sempre lembrando quais serão os critérios pelos quais a sua vida vai ser julgada. Viva de tal maneira que você se lembra por quem você vai ser julgado e com quais critérios você vai ser julgado. Nós não vamos ser julgados pelo tanto de televisão que a gente assistiu, tanto de dinheiro que a gente ganhou. Nós vamos ser julgados pela nossa santidade, pela nossa entrega a Deus e amar ao próximo. Pelo que nós fizemos com os nossos talentos. Amém, queridos? Então é isso. Paulo está falando, eu olho para isso, eu olho para Jesus e eu sigo para Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu amado irmão. Que Deus te abençoe. Que você não fique mais dando desculpas esse ano. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, fala a verdade. Eu não me organizo e não me disciplino para orar. Eu não me organizo e eu não me disciplino para ler a Bíblia. Chega, seja honesto pelo menos. Não, mas você falar, eu vou ler a palavra, eu vou estar com o Senhor, eu vou procurar o pastor. Pastor, qual família precisa de uma ajuda? Eu vou me voluntariar. Pastor, peraí, quem que é que precisa de um cuidado? Quem está precisando de uma visita no hospital? É parte de você que tem Jesus. Que não é só um religioso, que não é só um cão que fica mutilando os outros, mas não ama ninguém, não faz a diferença na vida de ninguém. Eu vou encerrar contando aqui a história que eu falei com os jovens mais cedo. Eu lembrei da história falando com eles agora de manhã. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui morar ali no centro. E aí no meu quarteirão tinha um batalhão da polícia militar. Nessa casa que a gente morou. Então eu voltei de Belo Horizonte para cá, vim para cá para continuar os estudos, vim para cá por causa de um propósito de Deus na minha vida. Então eu fui lá
E eu me apresentei no batalhão, louvado seja Deus. Cheguei e falei entrei na polícia e falei: seguinte, quem é que manda aqui? Cadê o coronel? Cadê o superior aqui? Mas quem é o senhor? Identifique-se, por favor, quem é você? Eu falei: não, eu sou o pastor Davi, e eu estou chegando aqui agora, eu quero dizer que agora tem um pastor que vai orar por vocês todos os dias. Peraí, pastor, que eu vou chamar o coronel, louvado seja Deus, está muito endemoniado aqui, estava precisando do senhor, peraí. Aí chegou o chefão lá: quem é você? Eu falei: eu sou o Davi, eu sou pastor, é o seguinte, eu estou morando aqui agora no prédio, aqui atrás do batalhão, eu vi pela janela que tem vocês aqui, eu quero que você saiba, todo dia de manhã agora na minha oração, todo dia de manhã quando começar o dia, você pode saber que eu, minha esposa, Natália, minha família, nós estamos orando por vocês aqui, para Deus abençoar o dia de vocês, a semana de vocês, guardar a vida de vocês. Obrigado, pastor. Quer que a gente se ajoelhe, pastor? Sim, senhor, pastor. Eu falei: não precisa ajoelhar. Eu só quero que você saiba que nós estamos orando. E ele agradeceu. Ele falou assim: me dá o teu nome aqui, nós vamos colocar o teu nome aqui. Pastor, o que você precisar, nós vamos te ajudar também. Conte com a gente aqui e não sei o quê. Quer dizer, não tem que ficar pedindo toda hora para você ser uma bênção. A Bíblia já falou: sê tu uma bênção. É você que vai e prossegue. Essa força vem de Deus na sua vida. Essa força está disponível no Espírito Santo de Deus na sua vida. E você então para de ser o coitadinha, para de ser o coitadinho. Todo mundo tem problema, todo mundo tem os seus desafios, todo mundo tem as suas dificuldades, mas em Cristo nós vencemos as dificuldades. Em Cristo nós esquecemos do que ficou para trás e seguimos para o alvo. Em Cristo nós paramos de confiar em nós mesmos e nós dependemos dele. Pare de visitar Jesus, habite nele esse ano todo, amém? Fica de pé no seu lugar, dá um glória a Deus aí, meu irmão. E vamos fazer uma oração. Fecha os seus olhos, eu quero orar pelas famílias. 1 minuto de oração pelas famílias. Deus, nós te louvamos, Senhor. E nesse momento nós queremos orar por cada família aqui representada. O Senhor conhece os desafios de cada um de nós. Ó Deus, desafios mais simples, desafios mais profundos. O Senhor conhece, Senhor, as situações que são mais facilmente resolvidas. E o Senhor conhece as situações que só o Senhor pode intervir e abençoar na nossa família e na nossa vida. E nesse momento nós colocamos todas essas situações diante do Senhor. Nós colocamos todas essas situações na Tua presença, Deus, todas elas. E pedimos: tem misericórdia de nós, tem piedade de cada lar que está aqui. Nós oramos em especial, ó Deus, por essas 3 advertências. Primeiro, Pai, tira os cães da nossa vida. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor dê discernimento espiritual das nossas amizades e relacionamentos. Pessoas que ficam mutilando a nossa vida, arrancando pedaço de nós, mas são pessoas da falsa circuncisão. Ficam nos ensanguentando, tirando a nossa paz, nos levando para o pecado. Não, nós queremos esse ano na nossa vida valorizar mais aqueles que adoram em espírito e em verdade, gloriar em Cristo. Então nós oramos, ó Deus, por esses relacionamentos, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pelas falsas seguranças. Tira de nós pessoas que não avançam, porque ainda continuam confiando em si mesmas, se tornando pessoas egoístas, pessoas, sabe, autoconfiantes. Oh Deus, quebranta o nosso coração. Olha, se alguém entrou orgulhoso, altivo, ó Deus, tira toda a altivez da nossa vida, transforma o nosso coração, Jesus. Como a palavra diz, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, coração disposto a te obedecer. E por fim nós oramos também, ó Deus, dá um chacoalhão em nós. Nós não queremos ficar no comodismo, não queremos. Não queremos achar que esse ano é mais um ano qualquer, que é igual ao ano passado, que nada tem jeito. Ó Deus, não, nós queremos salgar a terra, iluminar o mundo, na nossa realidade, com a nossa limitação. Mas nós acreditamos que se o Senhor estiver conosco, nós teremos essa iniciativa. Se o Senhor estiver conosco, nós conseguiremos. Por isso queremos avançar para o alvo que é Cristo. Queremos terminar esse ano mais parecidos com Jesus do que começamos. Queremos terminar esse dia, queremos terminar esse mês, a nossa vida
até o altar, em nome de Jesus. Tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e esse é um ano de vitória no nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor, vamos cantar com muita alegria o nosso coração, com vibração, vamos celebrar o Senhor no nome de Jesus. Toda a igreja, vamos adorar ao Senhor essa manhã. Toda a igreja, vamos louvar o Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Isso, igreja, tá bonito. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus expresso na cruz do Calvário, a comunhão, a presença do Espírito de Deus esteja sobre a vida de todos. E a igreja diz: amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.